Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, esse podcast, ele trata-se de um trabalho da disciplina de Tecnologia da Informação e Sociedade, que ela é ministrada pelo professor Eugênio Freire. E o nosso grupo é composto por mim, Ana Petrília, Adson Matheus, Ana Carolina, Gerdo Diniz, João Vitor e Luiz Gustavo. Bom, e para isso, a gente vai contar com a presença do professor de Matemática Elementar, do curso de Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital, que é o professor Irineu Palhares. Bom, o professor Irineu, ele possui licenciatura em Matemática, mestrado em Matemática Aplicada e Computacional, doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional. Então, antes de iniciarmos, a gente queria agradecer por ter topado participar do nosso podcast. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Então, professor, o senhor sendo um membro ativo, né, da comunidade estudantil, um pouco docente do IMD, né, lecionando TI, e sendo um professor de matemática elementar, lecionando na nossa faculdade, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a disciplina, exemplos de como seria a carga horária da disciplina em si, o conteúdo estudado, como é a divisão das notas, como você gosta de organizar suas aulas, a metodologia, a princípio. Sim. Essa disciplina, na verdade, é o primeiro semestre que eu estou ministrando ela. Então, é a primeira vez que eu ministro essa disciplina. E, assim, em termos técnicos, a disciplina é composta ali por 3 blocos, a gente pode dizer, em termos de conteúdo, que são a parte de equações e inequações. E o segundo bloco seria de funções, que são as funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, e por fim, aqueles tópicos especiais, né? Embora não necessariamente siga essa ordem. Por exemplo, esses tópicos especiais é composto de números complexos, algo que, em geral, a gente nem vê na disciplina, e progressão aritmética, geométrica e indução finita. Então, em termos gerais, esses são os conteúdos. A carga horária dela é de 60 horas, daí o porquê de vocês, dos alunos, terem 3 provas, né, ou 3 avaliações. Isso depende, então, da carga horária. Como uma carga horária cheia, que é de 60 horas, a gente precisa, então, de 3 métodos de avaliação. Não necessariamente esses 3 métodos precisam ser provas, né? Embora seja isso que aconteça atualmente no curso. Isso vem um pouco da metodologia que professores anteriores vêm utilizando. Conforme vocês mesmos sabem, a disciplina, a gente tem lá um website, a gente tem os materiais, a gente tem algumas notas de aula que já foram feitas por muitos professores, né, com o passar dos anos. Então, eu particularmente não contribuí com a construção dessas notas de aula. Mas, como eu mencionei, né, como eu cheguei agora, né, no Instituto, então eu estou me adaptando ao que já tem sido feito, né, pelos professores. Por isso que eu utilizo também esses materiais, né, slides, notas de aula, que já vêm sendo utilizados já por muito tempo. Então, em termos gerais, essa é a característica, né, da disciplina. O senhor acha que as notas de aulas que já foram feitas por vários professores durante a história do IMD, elas cumprem o seu papel efetivo de dar o conteúdo da maneira mais simples possível para os estudantes e fazer com que eles consigam aprender de forma efetiva, digamos assim? É uma pergunta difícil essa, viu? Em termos de aprendizado. Assim, as notas de aula são boas. Eu gosto bastante dela. Todos os tópicos que eu mencionei do conteúdo que está na ementa, se você entrar lá na ementa da disciplina, você vai conseguir ver lá todos esses tópicos mencionados. E as notas de aulas, elas cobrem todos esses tópicos, a menos dos números complexos. Eu acho que deve ter alguma coisa escondida ali, mas a gente não vê isso aí. Porém, além, né, desses tópicos em si, por trás, as habilidades que estão por trás desses conteúdos são mais habilidades voltadas não só para, em termos aritméticos, coisa que a gente faz ou costuma fazer no ensino médio, é fazer os cálculos. A gente tem um foco diferente na disciplina, que é o de demonstração. E isso em si traz aí muita dificuldade à disciplina em si, tanto é que tem um alto índice aí de reprovação. Converso com os professores aí, cerca de 70% dos alunos são retidos na disciplina. E, na minha opinião, muito dessa retenção ocorre por causa desse viés, né, dessa característica da disciplina, que é de demonstração.
Então, pegando o link no que o senhor falou, então qual seria uma metodologia que pudesse melhorar esse índice para os alunos, que o senhor sugeriria? Eu acho que a parte de demonstração é importante. Só que eu acho que nesse início de curso, talvez não seja o melhor momento para apresentar essas técnicas de demonstração, que nem a gente vê, né, demonstração para absurdo, indução e etc. Porque é algo muito diferente do que o aluno está acostumado. Então, se ele já entra no curso, se depara com esse tipo de técnica, de conteúdo, isso acaba assustando um pouco. Porque leva um tempo para o aluno desenvolver habilidades de estudo. Ele não está, às vezes, acostumado a se organizar para estudar de maneira eficiente. E ele precisa fazer isso uma vez que ele está aqui nesse curso. Só que leva tempo. Então, talvez o simples fato de colocar a disciplina em um outro período já ajudasse bastante. Verdade. Mas um outro ponto que eu acho importante é talvez não focar tanto, né, nessa questão das demonstrações. Acho que a gente vai comentar mais para frente, né, sobre a nova proposta, que é tirar realmente um pouco esse foco e relacionar um pouco mais com aplicações. Tentar, no máximo possível, relacionar com o mundo do trabalho. Porque esse é o objetivo, né? A gente quer realmente aplicar e utilizar o que a gente tem aprendendo. Então, acho que falta um pouco disso na disciplina. Irineu, você costuma falar que as notas de aula, né, são muito boas para lecionar, para ajudar os estudantes nessa fase inicial, mas eu gostaria de saber qual material você usa em si para você estudar. E se tem alguma recomendação para os outros estudantes, caso tenha algum estudante que não se sinta muito capacitado para entender as notas de aulas e tem outra maneira de se sentir mais capaz de entender, sabe? Sim, eu acho que a referência número 1 aí que eu utilizo é uma coleção um pouco já antiga, embora tenha algumas edições atuais, que chama Fundamentos de Matemática Elementar. Até nas notas de aulas é citado bastante esse conjunto de livros. Eu, particularmente, uso muito eles, porque além de tratar a matemática do ensino médio, ele vai um pouco além. Então, as coisas relacionadas à demonstração, a provas, também é abordada nesse livro. Talvez num nível até um pouco mais elementar do que as notas de aula. Então, na minha opinião, são muito bons essa referência. E vídeos. Eu acho que é legal a gente combinar o aprendizado por meio de um livro ou de notas de aula com vídeos. Um canal que eu gosto bastante, até engraçado, chama Matemática Rapidola, professor Murakami. Ele vai direto ao ponto, né? Como o próprio nome diz, é bem rapidola os vídeos dele. E são muito bons. Também tem um outro canal no YouTube chamado Equaciona, professor Paulo Pereira, um professor lá do Rio de Janeiro. Também é muito bom. Então, acho que o conjunto de livros, Começo de Fundamentos de Matemática Elementar, e esses vídeos, né, de alguns canais da matemática, eu acho que ajudam bastante. Em adição, né, como a disciplina tem esse caráter de provas e demonstração, um outro livro que eu acho muito bom chama Álgebra Moderna. Ele ajudaria, então, não somente para a matemática elementar, como também já para a próxima disciplina, né, que seria Fundamentos Matemáticos da Computação, que também trata muito sobre essa questão das provas. Também é do Gelson Yes, esse livro. Uma segunda opção aí, muito boa. Professor, uma dúvida que a gente sempre vê os alunos questionando é em que essa disciplina ajudaria na parte de programação? Em termos de programação, vamos pensar, por exemplo, os algoritmos em si são fundamentados por matemática. Acho que essa já é uma justificativa muito boa. Mas as demonstrações em específicos, por exemplo, indução finita, a gente realmente consegue relacionar com relações de recorrência e relações de recursão, que são formas, né, de implementação de algoritmos. Então, a construção de um algoritmo, ela envolve um raciocínio construtivo, assim como as demonstrações. Por isso que realmente ela as demonstrações faz parte do curso, precisam continuar fazendo, como eu mencionei, talvez não nesse começo, e talvez não com essa profundidade, mas em algum momento vocês realmente precisam, né? Identificar, conseguir construir demonstrações, porque são as bases da construção de algoritmos que são necessários para se resolver aí problemas do mundo real também, via computadores. Já linkando essa sua última fala,
como o senhor acha que a disciplina em si poderia contribuir mais para a tecnologia? Eu acho que o ponto fundamental seria realmente relacionar o que se tem aprendido com o que você realmente vai utilizar na prática. Realmente relacionar com o mundo do trabalho. Porque o conhecimento em si, ele não tem utilidade se você não usar ele. Então, muita coisa a gente acaba aprendendo e fica por isso mesmo. A gente acaba, às vezes, não utilizando alguns dos assuntos, alguns conteúdos, e isso se perde, né? Então, uma frase em inglês que diz whatever you don't use, you lose. Então, se você não usar o conhecimento, você vai simplesmente esquecer e não vai fazer sentido nenhum. Então, talvez essa relação, né, entre a matemática elementar e o uso prático dela, acho que tem que ser explorado melhor. O conhecimento para a matemática é pragmático, né? Você tem que continuar testando, praticando, não só ficar só na teoria dos livros, porque, sim, como o senhor mesmo disse, vai se perdendo com o tempo. Já é algo tão... um conteúdo de matemática, às vezes, já é tão complexo, se você ainda não testá-lo várias vezes, acaba que você, às vezes, sabe a teoria, mas quando chega na prova prática, não sai o resultado que você espera, né? Sim. Porque acontece muitas vezes de a realidade com que aquela questão em si testa seu conhecimento matemático não é só aquela teoria que se vê nos livros, não é mesmo? Sim, com certeza. Professor, em relação à monitoria, o que poderia ser feito para melhorar? Já que tem muitos alunos que estão tendo muita dificuldade e a monitoria são poucos monitores e poucos horários, não atende todos. Essa questão da monitoria, eu acho que, na minha opinião, acho que não tem como melhorar mais do que já acontece. Eu acho que não. Porque realmente são poucos alunos. Sim. O número de bolsas são reduzidos. E, por incrível que pareça, a disciplina de matemática elementar é a disciplina que mais tem monitores. A gente está hoje com 4 monitores. Acho que nenhuma disciplina aqui do EMD tem tantos monitores. Então, realmente é um problema que eu acho que é difícil a gente realmente solucionar assim, em termos de monitoria. Eu acho que a solução maior para a disciplina em si seria o que eu já mencionei, né? Talvez modificar um pouco a disciplina. O que já também é proposta, né, de mudança dela. Uma coisa que eu acho também é que poderia ter pelo menos um monitor para o pessoal que está entrando, que não tem tanta base. Assim, que não fosse uma monitoria mais básica para o pessoal. Uma monitoria de reforço, basicamente. Exatamente. Sim. Talvez, né? Talvez seja... Porque isso se linka com aquilo que o senhor falou, de que os conhecimentos aqui, eles têm um link direto com o que a gente viu no ensino médio, só que é bem mais aprofundado e demonstrativo. Então, se o aluno chega para lecionar essa disciplina, lecionar não, né? Aprender a disciplina, sim, e não tem um conhecimento básico do que viu no ensino médio, provavelmente a dificuldade, que já é muito grande por causa da complexidade da disciplina, se torna ainda maior. E ainda então, desmotiva muito o pessoal. Tanto que a taxa de desistência nas disciplinas de matemática em geral, geralmente é muito grande, justamente porque esse confronto de realidades do que é visto no ensino médio com o que é visto na faculdade, às vezes atrapalha muito logo no início, sabe? Sim, eu concordo. Só que eu acho que é um conjunto de mudanças. Uhum. A questão de realmente mudar o período da disciplina, eu acho que seria muito importante. Porque no começo da disciplina, às vezes quase nem tem aluno lá. Porque acho que o pessoal não sentiu, né, que realmente precisa se dedicar bastante. Ela envolve um esforço maior do que realmente foi lá no ensino médio. E muitos alunos só têm essa noção, esse entendimento, depois de um certo tempo. Às vezes pode ser um pouco tarde. Então, talvez, realmente, eu gostei da ideia, realmente, talvez focar ali em quem realmente tem mais necessidade, mas eu acho que realmente mudar, talvez, o período da disciplina fosse uma outra sugestão aí que ajudaria. Uhum. Principalmente agora no início, né? Porque como o ME é uma matéria que interfere diretamente nas próximas que a gente vai ver, como o FMC, então seria muito importante logo ter, bem no iniciozinho, uma monitoria de reforço, porque justamente, né, como você vai absorver toda essa gama de conteúdos e demonstrar eles se você ainda não sabe nem como começar a fazer eles, né? Sim. Certeza. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a mudança de grade, professor. Qual a sua opinião?
Minha opinião é bem positiva. Eu gostei bastante, porque, e de maneira assim, geral, qual que é a mudança? É a gente manter boa parte dos conteúdos e habilidades, mas retirar esse foco que é dado em demonstrações, que é realmente a novidade, né, para o aluno que está chegando. Ele não está acostumado com isso, nunca viu, não se vê isso no ensino médio. Então, realmente focar nas habilidades do ensino médio, porque às vezes o aluno tem dificuldade nessas habilidades. Então, ele ir para um nível talvez acima já seja muito difícil, e aí causa então as desistências. Então, essa nova proposta, que agora chama matemática básica, é justamente então focar no assunto, né, ou nas habilidades do ensino médio. Então, eu acho que é algo muito positivo, né? Realmente está consistente com os outros comentários, né, que eu disse. Professor, agora a gente gostaria de linkar isso para fazer 5 perguntinhas a respeito. É um questionário mesmo que existe dentro do site do IMD, acerca de você dar notas acerca de assuntos a respeito da disciplina e da sua metodologia. Pode ser? A gente pode começar? Vamos lá. De 0 a 100, como você definiria a metodologia dessa disciplina? Mais clássica ou mais ativa? Na real, não a metodologia em si, mas a sua forma de ensinar. Você acha que essa matemática em si precisa ter um modo de ensinar mais clássico, justamente por ser matemática, por não ser uma disciplina assim tão mutável e tão de fácil maleabilidade, porque querendo ou não é matemática, né? Sim. Eu atribuiria uns 90% ao modelo clássico, às vezes até mais, mas muito por conta do caráter da disciplina ser voltado para a demonstração. Porque qual que é a habilidade que a disciplina atualmente quer de você? Que você saiba escrever provas. E como que você aprende a escrever provas? Escrevendo. Então, é um pouco difícil a gente buscar algo mais prático para a disciplina. Eu até tentei no começo da disciplina mostrar alguma coisa com relação ao Arduino. Acho que eu fiz, não sei se foi para a turma de vocês, mas de realmente exemplificar a ideia das proposições lógicas 0 ou 1, que a gente usa isso aí em circuitos elétricos, que a gente vai construir e tudo mais. Só que os alunos em si, eles ficam tão preocupados com a resolução dos exercícios, que é o que de fato vai ser cobrado deles, que eles acabam não dando tanta atenção a esse outro caráter mais prático. Tanto é que eu simplesmente já não abordei isso, né? No decorrer do curso, no decorrer das aulas. Mas atualmente eu colocaria com uns 90%. Não que eu me agrade disso. Como eu já disse, eu acho que tinha que ser algo um pouco mais prático e realmente os alunos fazerem, né? A gente não aprende consumindo informação, a gente aprende criando ou recriando conhecimento. Então, realmente precisa disso. Uma das minhas tentativas, né, nesse sentido é às vezes chamar o aluno para resolver exercício na lousa. Porque aí vai exigir, pelo menos aquele aluno que foi lá, ele está fazendo algo ativo, né? Ele realmente está indo lá e desenvolvendo o seu próprio conhecimento. A gente sabe que um outro fator, que é a quantidade de alunos na sala de aula, também dificulta isso. Ela começa com quase 80 alunos. Então, fica um pouco difícil, né? A gente fazendo muitas mudanças. E a questão da quantidade de conteúdos também, que é extremamente grande, né? Para a gente também colocar coisas diferentes, né, na disciplina. Então, acho que esse é o meu ponto de vista. Então, o senhor concorda, né, com a afirmativa de que uma matemática que se prende somente a ficar na forma demonstrativa e que não se linka a uma forma mais prática em sociedade, ela é muito mais difícil de ser compreendida, não? Sim. Fica no mundo abstrato, a gente precisa relacionar com coisas reais mesmo. Verdade. De 0 a 10, professor, como o senhor definiria a sua discussão em sala? Ela é mais social, mais teórica? Quase 100% teórica. E, de novo, por causa do porque isso se linka com aquilo que a gente acabou de falar, de que não tem tanta praticidade, não é? Na hora da explicação das disciplinas, é bem mais teórico. Sim, muito teórico. De 0 a 100, como você definiria a sua abordagem de conteúdo? Mais teórico ou mais prático? Acho que o item 1 já respondeu essa pergunta. Exatamente. Muito teórico. Mas no caso você prefere o modo mais prático, né? De você ir lá escrever. Porque, querendo ou não, matemática
é uma matéria que, não só matemática, mas exatas e natureza também, são matérias que a teoria é boa, mas a prática fixa muito melhor, né? Sim, a gente precisa da parte prática. E pode ser explorado isso. Por exemplo, as equações, a gente pegar realmente situações do mundo real, coisas realmente úteis, realmente modelar problemas por meio de equações. Ou, às vezes, aprender ali as funções e realmente recorrer a uma linguagem de programação e programar algumas funções para resolver problemas também reais, coisas que vocês, né, que vão ser formados em tecnologia da informação, vão utilizar. Eu realmente sinto muita falta desse aspecto prático. Que no caso seria mais atividades. Porque aqui que seria a próxima pergunta, que de 0 a 100, como o senhor definiria sua distribuição de avaliação? Mais provas ou mais atividades? Atualmente é só provas. Então, eu acho que colocar realmente mais atividades, principalmente atividades práticas, seriam algo muito positivo para a disciplina. É claro que tem que ter um certo equilíbrio, porque a quantidade de alunos também é realmente muito grande, para a gente ficar realmente inovando muita coisa. Porque pensa, essas atividades precisam ser avaliadas em algum momento, precisa de uma correção, precisa de um feedback do professor. Imagina que se eu cobrasse, né, ou atribuísse atividades aí semanalmente, ficaria muito difícil, quase impossível, né, de eu realmente acompanhar aí todos os alunos. Então, deveria ter uma redução também, talvez, na quantidade de alunos por turma. Acho que ajudaria. Certo. No caso das atividades do CAN também, que contaria como atividade? Essa atividade do CAN é até interessante. A disciplina em si, no formato que está hoje, ela não é assim ruim, porque ela realmente explora muita coisa. Às vezes acaba sendo muita coisa e acaba sobrecarregando talvez o aluno, porque a gente usa muita plataforma digital. Pode mencionar lá o Piazza, onde o pessoal digita ali algumas questões, a resolução delas. O Khan Academy, também tem o Drive no Google, onde tem algumas aulas expositivas feitas pelo outro professor da disciplina. O próprio SIGA-AS, às vezes a gente coloca algumas informações, alguns PDFs, vídeos, algumas coisas que ajudam também. Então a gente explora na medida do possível. O foco mesmo seria as avaliações. Apesar de o senhor ter entrado recentemente, né, no IMD, você já leciona há algum tempo. Então, creio eu que você pegou a época que a gente viveu, que ainda estamos vivendo, né, da pandemia. E isso se liga para a nossa próxima pergunta, que é de 0 a 100. Como você divide sua carga horária, mais presencial ou mais EAD? E eu vou adicionar uma outra pergunta que é, nos seus alunos de forma geral, você sente que, de qual das formas você percebe uma real aprendizagem dos alunos? Acho que isso varia bastante. Tem alunos que têm mais facilidade com o EAD, se adaptaram bem, e tem outros que simplesmente desistiram, né, de estudar durante o período EAD. Atualmente, as minhas atividades são 100% presenciais, por conta das resoluções, dos regulamentos da UFRN. Tem que ser dessa forma. Embora, devido a alguns problemas de saúde, a gente teve momentos remotos. Então, não é necessariamente EAD, né? Eles definem de maneira diferente o EAD e o remoto. Mas digamos que se refere à mesma coisa. Então, a gente teve aí um período, aí, talvez uns 5% da disciplina aí de maneira remota. Particularmente, eu preferiria que tivesse uma mistura dos dois, né? O chamado método híbrido. Uma composição híbrida, como já é abordado em algumas instituições, né? Sim, eu acho que ajudaria esses alunos que têm esse perfil de aprender melhor por meio do ensino. Então você disse optativo, né? Tipo, se você quer ir para o IMD ou se você quer ficar em casa e aprender de forma EAD. Na verdade, eu pensei não ser optativo. Eu pensei em realmente impor isso, porque eu acho que fica um pouco ruim também se o chamado EAD for simplesmente uma filmagem do professor na lousa. Eu acho que o aluno que está em casa também não se beneficiaria disso. Eu acho que o formato remoto, ele ajuda porque você tem à disposição ali softwares, algumas plataformas que ajudam, contribuem com o aprendizado. Então, acho que realmente deveria ter um pouco dos dois para todos os alunos. Principalmente na nossa disciplina, né, que aborda bem essa questão de tecnologia, seria algo bem mais rentável de se fazer.
Sim. Eu acho que foi isso, professor. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Obrigada, professor Irineu. Matemática elementar, foi muito esclarecedor. E a gente agradece mais uma vez pela sua presença no nosso podcast. Agradecemos muito, professor. Agradeço. Por ter sanado algumas dúvidas que muitos alunos do GMD têm, por dar sua opinião a respeito da nova grade, né? E que o senhor ainda fique bastante tempo no IMD, porque tem muitos alunos que gostam do senhor. Obrigado. Eu espero realmente contribuir mais, né, com a formação aí de vocês. E estou à disposição, se vocês precisarem, viu? Ok, obrigada. Muito obrigado, professor. Obrigado.